nosso texto está em Números 21, do verso 4 ao 9. Como falar do nosso tema hoje é Cristo, a providência de Deus para a salvação. E o texto de Números 21, verso 4 ao 9. Graças a Deus, a versão que a gente está usando coincidiu com a versão que os irmãos usam, que é a NAA, é a versão que a gente usa lá na igreja também. Eu estava preocupado com isso. Fiquei bem feliz que eu vi que era a mesma versão. O texto diz assim: Então os israelitas partiram do Monte Or, pelo caminho chamado pelo caminho do Mar Vermelho, para rodear a terra de Edom. Mas o povo se tornou impaciente no caminho, e falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: Por que vocês nos tiraram do Egito? Para que morramos nesse deserto, onde não há pão nem água? Já estamos enjoados dessa comida ruim. Então o Senhor mandou para o meio do povo cobras venenosas, que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Então o povo foi para Moisés e disse: Nós pecamos, porque falamos contra o Senhor Deus e contra você. Ore ao Senhor, pedindo que tire de nós as cobras. Então Moisés orou pelo povo, e o Senhor disse a Moisés: Faça uma serpente e a coloque sobre uma haste. Quem for mordido e olhar para ela viverá. Moisés fez uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. E quando alguém era mordido por alguma cobra, se olhava para a serpente de bronze, ficava curado. Em 1973, em Estocolmo, na Suécia, uma cidade bem conhecida na Europa, Jan Erik Olsson, um presidiário e 4 funcionários de uma agência bancária, mais o seu companheiro, que posteriormente foi convidado também por ele para entrar nessa agência bancária, permaneceram juntos durante 6 dias ali dentro. E tudo começou quando esse Olsson ele entrou com uma metralhadora e explosivos nessa agência bancária, que ficava na região central da cidade, e ele disparou contra o teto. Imediatamente fez os funcionários refém. E isso em busca de tentar trocar a liberdade dos reféns para conseguir uma boa quantia de dinheiro e, posteriormente, fugir do país. Depois de 3 dias de sequestro, os policiais entraram no banco por meio de um buraco que eles fizeram, conseguiram se mostrar aos reféns que estavam lá, mas eles foram descobertos por esses bandidos. Agora, não somente o Olsson, como seu companheiro Clark, a qual ele tinha colocado como exigência para a segurança dos sequestradores que o Clark entrasse o banco, eles agora ameaçaram aqueles reféns de morte, e quando eles perceberam que a polícia estava ali dentro, e essa tentativa de resgate ela foi frustrada. E aí, no 6º dia, a polícia usou gás lacrimogêneo, o que fez com que os sequestradores se rendessem e nenhum dos reféns ficaram feridos. Mas aí reside a parte curiosa dessa história. Na saída, durante o momento de prisão, os reféns e os sequestradores se abraçaram calorosamente. Os reféns estavam preocupados com como aqueles sequestradores seriam tratados. Então foi uma despedida com abraços apertados, aqueles mesmos sequestradores que ameaçaram de morte aqueles reféns. E uma curiosidade disso, algum tempo depois, acho que esse Olsson casou, e os convidados para o casamento dele dentro do presídio eram os reféns. Foi criada uma bela amizade aí entre eles. Aí esse evento foi chamado, a partir desse evento que foi cunhado o termo que muitos já devem ter ouvido em algum momento, Síndrome de Estocolmo, onde a vítima ela ganha um apreço pelo agressor. E é justamente esse tipo de síndrome, de uma forma anacrônica, parecia que era Israel, tinha essa síndrome. Porque Israel parecia constantemente olhar com apreço aqueles que os haviam escravizados, os egípcios. Constantemente, durante aquele período de peregrinação durante o deserto, Israel desejava voltar ao Egito, com carinho, sempre falava dos alimentos que eles tinham lá. Isso parecia uma constante entre eles. E é justamente por isso que eu comecei com essa introdução, para fazer essa ideia de como aquele povo também olhava com apreço aqueles que fizeram tão mal a eles, a semelhança desses reféns. Antes da gente tratar um pouco do texto, queria que os irmãos entrassem também no objetivo do porquê foi escrito Números ali, entender um pouco mais sobre o nosso, sobre o nosso livro, propriamente dito.
esse livro ele serve ao propósito de demonstrar como Deus age em fidelidade com a sua aliança, com a aliança que ele mesmo fez com o povo. Apesar da resistência obstinada daquele povo escolhido por Deus em obedecer a Deus, ainda assim Deus se mantém firme na sua aliança. O decreto divino de conceder a terra de Canaã a Israel será cumprido, independente da ação daquele povo. Ainda que sob a nossa ótica, né, porque a gente, na nossa visão limitada, a gente acredita que ainda estamos limitando o poder e retardando a ação de Deus. Mas ainda que sob a nossa ótica nós estejamos fazendo isso, ainda que sob a nossa infidelidade, a promessa de Deus ela não era frustrada. E Deus ele queria mostrar isso ao povo dele. E para isso esse livro foi escrito, para mostrar como Deus mantém a sua promessa. Ainda que a gente seja falho, ainda que a gente vá para longe, ainda que aquele povo fosse para longe, ainda que aquele povo fosse por caminhos a qual Deus tinha alertado aquele povo para não ir. Para cumprir esse objetivo, para mostrar como Deus se mantém fiel, esse livro ele aborda boa parte da jornada do povo de Israel pelo deserto. Ele relata os momentos críticos como esse, aos quais o seu povo se levanta em rebeldia e desconfiança contra o Senhor. E Deus, por sua vez, mantinha a sua palavra e reconduzia novamente Israel ao caminho da salvação. Esse nosso texto se enquadra exatamente num desses momentos. O povo de Israel seguiu o seu caminho em direção à terra da herança. O caminho mais curto seria atravessar pelo território de Edom. Porém, no capítulo anterior, no capítulo 20, é relatado como Edom se recusou a permitir a passagem de Israel por meio dele. Por Edom, que eram descendentes dos Edomitas, os Edomitas, que eram descendentes de Edom, que era o irmão de Jacó, Esaú, daí vem o Edom vem desse nome de Esaú, aquela nação irmã não permitiu a passagem de Israel. E Deus tinha determinado que Israel que não atacasse por ser uma nação irmã. Só que isso fez com que a jornada de 30 quilômetros, que seria atravessando pelo território de Edom, se tornasse uma jornada de 300 quilômetros. Isso era como se a gente falasse assim, decidíssemos, vamos a uma praia ali de Niterói. Mas, repentinamente, aquela embarcação que bateu lá recentemente derrubou a ponte. Então, essa jornada já não poderia ser feita pela ponte de Niterói. Então, deveria ter que dar a volta em Niterói. Mas aí no meio do caminho teve um acidente. Além de dar a volta, agora você teria que ir lá na região dos lagos para depois voltar. Essa era a proporção do que tinha acontecido para aquele povo. Ele não mais andaria 30 quilômetros, ele andaria 300. E essa comparação que eu falei, todos nós pensamos em carro. Agora a gente está falando numa população de centenas de milhares de pessoas tendo que se movimentar. Ao invés de 30 quilômetros, 300 quilômetros. Isso é uma jornada de talvez um dia, ou um pouco mais de um dia, se torna semanas. E aí, ao se deparar com essa realidade, o povo se tornou impaciente. É preciso a gente ser justo e entender o porquê que aquele povo se tornou impaciente. E aí, cabe destacar também um fato interessante. Essa geração a qual se tornou impaciente já não é a geração que tinha dado descrédito, falando que não seria possível entrar na terra, porque que Deus tinha tirado eles do Egito, como lá no passado, e a qual Deus prometeu que não entraria na terra. Não, essa é a geração a qual Deus falou, vocês entrarão na terra. É essa geração agora que se pôs a reclamar. Eles estavam agindo da mesma maneira que seus pais agiram no passado. E a impaciência desse povo os levou a rejeitar a liderança de Moisés e as provisões de Deus, a tal ponto deles reclamarem com Moisés acerca do pão que Deus providenciava do céu diariamente para eles. Eles chamaram o maná, aquela comida milagrosa, a qual eles viam diariamente caindo sobre eles, de comida miserável, e deram a entender que seria melhor ter continuado como escravos no Egito, do que estar naquela situação ali. Em resposta à rebeldia do povo, Deus agora envia serpentes venenosas, onde muitos daquele povo morreram. Isso não foi uma reação vingativa de Deus contra aquele povo, mas foi uma correção para a vida. Pois esse evento trouxe um genuíno arrependimento para aquele povo, porque agora eles, por sua vez, aqueles que haviam rejeitado a liderança de Moisés e a provisão de Deus, eles pedem por meio de Moisés, aqueles que eles rejeitaram, o perdão de Deus daqueles que eles desprezaram. Então o Deus que enviou as serpentes agora proviu um caminho milagroso para este povo, e lhe ordena a confecção de uma cobra para que todo aquele do povo que, mordido por a serpente, olhasse para ela fosse curado. Deus ele proveu a cura e a salvação daquele povo
pecador por meio daquela serpente, levantada sobre uma haste diante deles. E da mesma forma, ele também tem providenciado a salvação de sua igreja, por meio da cruz, exposta diante de nós, seus filhos. Pois o Filho que foi erguido na cruz, o Deus Filho, tem poder para salvar todo aquele que olhar confiantemente na graça para Ele, pois Cristo é providência de Deus para a nossa salvação. Então, quando a gente começa a olhar com mais calma para esse texto e trazer ele para a nossa vida, a gente começa a observar alguns pontos. Vamos ler novamente o versículo 4 e 5. Então os israelitas partiram do Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, para rodear a terra de Edom. Mas o povo se tornou impaciente no caminho, e falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: por que vocês nos tiraram do Egito, para que morramos nesse deserto, onde não há nem pão e nem água? Já estamos enjoados dessa comida. Quando a gente observa esse comportamento de Israel, duas coisas me chamam a atenção olhando esse texto. A primeira coisa é que a vida daquele povo tinha em seu cotidiano, em sua vida diária, uma vida repleta de milagres. Aquele povo, ele acordava de manhã e tinha pão posto diante deles. Tinha comida que eles não haviam semeado. Eles não haviam feito nada e aquela comida aparecia diante deles. Eu não sei se algum de vocês já tiveram curiosidade de pesquisar sobre o que era o maná. Eu já tive uma curiosidade de pesquisar e é algo muito difícil de se definir o que era. Algumas pessoas falam que era uma proteína gerada a partir de alguns besouros, mas é difícil explicar. O fato é que no decorrer da história não houve fenômeno parecido, à exceção de uma vez de um povo africano, que residente em uma região montanhosa, que estava passando em grande necessidade, eles não tinham alimento, e oraram a Deus, e durante 40 dias ou 30 dias apareceu algum tipo de elemento branco ao qual eles podiam se alimentar. Ou seja, na história da humanidade registrada, a gente só tem um evento talvez parecido e relacionado novamente a um povo que servia a Deus. Mas aquele povo, ele via diariamente durante 40 anos pão aparecendo para eles. Se aquele povo tinha sede e reclamava diante de Moisés, como aquele povo gostava de fazer, jorrava água de pedras. Aquele povo uma vez reclamou também sobre estar enjoados de pão. Deus enviou codornizes para eles. Eles não tinham falta de nada, eles viam um milagre diariamente. Quando eles tinham que se movimentar de um lugar para o outro, uma nuvem que se depositava sobre o tabernáculo se levantava e se deslocava. A vida daquele povo era repleta de milagres, isso chama muita atenção. Imagina viver uma vida diariamente vendo o sobrenatural de Deus agindo. E a segunda coisa que me chama a atenção naquele povo é que, mesmo vendo aqueles constantes milagres, dia após dia, eles constantemente abandonavam a sua confiança em Deus. Constantemente aquele povo rejeitava a confiança em Deus, a confiança naquilo que Deus havia feito por eles. A primeira impressão que nós temos é que aquele povo era demasiadamente maligno, que eles eram um povo extremamente pecador. E que isso jamais aconteceria conosco. Se fôssemos nós lá naquele lugar lá, nós jamais haveríamos rejeitado a Deus. Jamais falaríamos coisas desse tipo. Jamais reclamaríamos se tivéssemos que, ao invés de andar 30 quilômetros, andar 300 quilômetros numa jornada cansativa. Então, eu tenho certeza que nenhum de nós faríamos isso. Mas se a gente parar para pensar um pouquinho e começarmos a olhar a nossa vida, nós mesmos vamos começar a notar que a nossa vida também é repleta de milagres. Aqui, o Rio de Janeiro é um lugar que a gente vive repleto de milagres, saindo de casa, indo para o trabalho e voltando. Quantos assaltos, às vezes, a gente já não foi livre, ou muitas vezes a gente, no meio do assalto, a nossa vida foi preservada. Ou, além disso, você levantou de casa, saiu e chegou em segurança. Eu tenho um amigo que ele perdeu a tia, que ela caiu da escada e bateu a cabeça e faleceu naquele momento. A nossa vida é muito frágil. E a gente está sendo preservado em vida é um constante milagre. O meu filho estava brincando na sala, e a nossa sala, ela tem um espaço bom. Ele conseguiu cair no ângulo certinho, de maneira que a boca dele batesse no mármore e quebrasse um dente. Você vê como as coisas são. A nossa vida, ela é muito frágil. Então, só a nossa vida está sendo preservada já é um próprio milagre. Ela é sustentada pelo nosso Deus. Não somente isso,
a gente convive com a certeza da nossa salvação, da morte do inferno. Nós que somos convertidos, aqueles que vimos a obra de Deus em nossa vida, nós sabemos quem nós éramos e quem nós somos hoje. Nós vemos esse milagre diariamente diante de nós. A nossa provisão, o nosso trabalho, tudo isso nós sabemos que é a mão de Deus que sustenta. A nossa vida cotidiana também é repleta de milagres. E ainda assim, muitas vezes, nós também desprezamos a Deus. Por que nós desprezamos a Deus? Porque nós, muitas vezes, ainda pecamos. Por muitas vezes, nós nos entregamos ao pecado de maneira muito semelhante a esse povo. Por muitas vezes, nós reclamamos diante do trânsito, mesmo que a gente tenha um carro ao qual Deus nos concedeu pela misericórdia dele, e nós não estamos no ônibus. Ou nós reclamamos dentro do ônibus, indo para o trabalho, ao invés de agradecer porque temos um trabalho. Ou nós reclamamos porque não temos um trabalho, ao invés de agradecermos porque mesmo sem um trabalho, Deus tem provido o alimento para a nossa casa, quer seja por meio da nossa comunidade, quer seja por meio de amigos. Muitas vezes nós pecamos. E às vezes de maneiras mais graves. E se entregar ao pecado, o ato de pecar, é dizer para Deus que o que Ele nos tem dado não é suficiente. Então nós vamos obter isso pelos nossos próprios recursos, pela nossa própria força. O que levou aquele povo ao pecado foi a autoconfiança deles, foi a confiança deles na própria força deles. E é o mesmo fato que nos leva ao pecado também. É quando nós paramos de confiar no que Deus é, no que Deus faz, e começamos a confiar na nossa própria força. Procuramos obter os nossos próprios milagres pelo nosso próprio mérito, pela nossa própria condição. Nós dizemos para Deus, esse maná que o Senhor nos tem dado é miserável, eu não quero ele. E aí, muitas vezes, como aquele povo, nós voltamos e pensamos, eu quero o que eu tinha antes. Ainda que Deus nos tenha resgatado do pecado e nos trazido da morte para a vida, ainda somos homens sujeitos a pecar. Pois nós somos herdeiros de nosso pai Adão também ainda, que desobedeceu a Deus e pecou, e assim o pecado entrou no mundo e foi passado a todos os homens. Isso é verdade ainda também, de tal forma que nós não podemos vencer o pecado com a nossa própria força. E assim ainda somos assediados pelas nossas próprias concupiscências. Porém, nós também estamos num processo a qual chamamos de santificação. Isso quer dizer que a gente já não está mais morto em nossos pecados. Porém, ainda não somos perfeitos. Existe uma frase que ela é comumente atribuída a Lutero, que diz assim: eu pensei que o velho homem havia morrido nas águas do batismo, mas descobri que o infeliz sabia nadar. E agora eu tenho que matá-lo todos os dias. Isso é muito verdade sobre a gente. Às vezes a gente acha que o velho homem morreu lá, mas o desgraçado sabe nadar. Às vezes pega fôlego e quer tomar conta de quem nós somos. Isso é bem a nossa realidade. O nosso velho homem luta constantemente para nos levar de volta ao Egito. E algumas vezes essa luta é tão intensa que o nosso coração deseja o Egito. E talvez isso seja o que mais nos fere. Portanto, ao observar esse povo desprezando a Deus, não devemos olhar com ar de superioridade. Devemos olhar como um espelho. Precisamos entender a nossa própria condição. Nós também vemos milagres de Deus constantemente, do qual a salvação é o maior desse. E assim como aquele povo que também viu a salvação de Deus, via a salvação todos os dias, também falhava, às vezes também nós falhamos. E ao olhar aquele povo como espelho, aí sim nós devemos buscar em Deus a força para lutar contra o pecado. Porque essa também é uma característica da santificação. Nesse processo a gente não é inteiramente passivo. O teólogo Berkoff, acerca desse assunto, ele diz assim: é Deus e não o homem o autor da santificação. Porém, isso não quer dizer que no processo o homem seja inteiramente passivo. Ele pode e deve cooperar com Deus na obra da santificação, pelo uso diligente dos meios que Deus
pôs à sua disposição. Deus é o autor da santificação, e Ele nos chama a lutar contra o pecado, e Ele fornece as armas para que nós lutemos contra isso. Nós temos os meios de graça fornecido por Deus para nós. A Escritura está diante de nós, para nós buscarmos lá aquelas instruções a qual Deus nos deixou, para buscarmos ouvir a voz de Deus. E não somente isso, nós também possuímos a liberdade de orar, de nos achegarmos a Deus diante dele em oração, trazendo as nossas aflições, trazendo as nossas angústias, trazendo as nossas tentações e falando com ele aquilo que aflige o nosso coração. Todos esses meios para a santificação estão ao nosso alcance. Eles não estão distantes de nós. Eles não exigem que nós nos autoflagelemos ou que nós caminhemos para lugares remotos. Não, eles estão à nossa disposição, em nosso quarto, em nossa residência, para o qual diante de Deus nós busquemos, junto a Ele, os meios para a nossa santificação, os meios para lutar contra o pecado. Então, irmãos, ao olharem para Israel, olharem como Israel pecava contra Deus, lembrem-se de quem nós somos. Nós somos pecadores, salvos pela graça. E que por diversas vezes em nossa autoconfiança negamos a Deus, mas que ainda assim Ele não nos abandona, e é Ele que nos santifica, e Ele propõe o caminho para a nossa santificação. Seguindo o nosso texto, nós podemos ler nos versos 6 e 7, dizendo que o Senhor mandou para o meio do povo cobras venenosas, que mordiam o povo, e morreram muitos daquele povo. Então o povo foi para Moisés e disse: nós pecamos, porque falamos contra o Senhor Deus e contra você. Ore ao Senhor, pedindo que tire de nós as cobras. Então Moisés orou pelo povo. O Deus que nos santifica não nos deixa entregue ao pecado. O povo havia falado contra Deus, e este enviou cobras venenosas ao meio daquele povo. Isso pode dar a impressão de que essas cobras representavam uma espécie de vingança divina. Afinal, esses homens haviam ofendido a Deus. A gente pode ter a impressão de que Deus fez aquilo para simplesmente punir o povo, se vingar. É isso? Vocês acham? Então, vai lá. As cobras estão diante de vocês e muitos de vocês vão morrer. Mas quando a gente olha para o texto com mais calma, a gente pode perceber que não é bem isso. Essas cobras não representavam a ira de Deus e a raiva de Deus e o ódio de Deus para aquele povo, mas representavam a misericórdia de Deus. Afinal, ele poderia simplesmente eliminar todo aquele povo de uma só vez. Mas ao invés disso, ele proviu um evento que levaria eles a um arrependimento genuíno. Aqui eu vejo que existem muitas crianças, então assim como eu, vocês passam muitos momentos que os filhos de vocês estão querendo atentar contra a própria vida. É fato isso, as crianças gostam de atentar contra a própria vida. E vocês, como bons pais, vocês não falam: meu filho, pelo amor de Deus, desce daí, como é o que tem sido proposto aí, né? Uma educação positiva. Não, ao invés de tentar pular de cabeça do sofá, você não quer brincar aqui no chão? É assim que vocês ensinam o seu filho? Quando o meu filho, ele pega lá, principalmente a Ana, a gente fala com ele, ele continua olhando com a cara de que é mais divertido atentar contra a própria vida. A gente chama ele próximo e fala: se o Tito continuar desobedecendo, o que vai acontecer com o Tito? Como ele é dissílabo, né? Ele só fala duas sílabas o tempo todo, finais, ele fala nada. E vai ser disciplinado. Aí, por vezes, ele se mantém ainda assim. E a gente vai lá e disciplina ele. Como tem de ser feito. Por quê? Porque eu estou ensinando meu filho a viver nesse mundo. E a vida vai ser assim. E eu amo ele. E eu quero que ele sobreviva. Então, às vezes, a gente precisa fazer isso. E aí, assim é a verdade de Deus com nós. Para conosco também. E assim era a verdade de Deus para aquele povo. As cobras não eram a raiva de Deus contra aquele povo. Assim, quando nós, às vezes, na nossa ira, disciplinamos o nosso filho, pecamos. Porque não é com ira que nós devemos disciplinar, mas com misericórdia. Ele poderia simplesmente ter eliminado aquele povo, mas não. Ele enviou aquelas serpentes. Em Provérbios 3, versos 11 e 12, está escrito: meu filho, não rejeite a disciplina do Senhor, nem se aborreça com sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como um pai repreende o filho a quem quer bem. A repreensão do Senhor não é algo negativo na vida do crente. Aquelas serpentes não eram algo negativo na vida daquele povo. Ela é um sinal do amor e misericórdia.
ela quer dizer que não estamos abandonados em nossos pecados. A repreensão do Senhor quer dizer que nós não estamos abandonados para fazer aquilo que nós desejamos, pois esse sim é o maior relato da ira do Senhor. Lá em Romanos, no capítulo 1 ou 3, agora não me recordo bem, mas fala acerca disso, que Deus entregou aqueles homens a executarem aquilo que eles mesmos desejavam, a praticarem as concupiscências que eles mesmos desejavam. Isso é a ira de Deus. Se Deus te entrega a você fazer aquilo que você deseja, aquilo que a sua carne deseja, aí você está vendo a ira de Deus, porque Ele te entregou para a morte, Ele te entregou para o pecado. A disciplina de Deus não é a ira de Deus contra nós, é o amor de Deus contra nós. Deus intervém, muitas vezes nos disciplina, com o único objetivo de nos trazer de volta ao caminho correto. Pois, como vimos, ainda existe uma natureza pecaminosa dentro de nós. Uma natureza corrompida que, por vezes, quer nos levar para distante de Deus. E muitas vezes nós acabamos indo por esses caminhos perigosos. Mas o Deus misericordioso vem ao nosso encontro e intervém. Mas, por muitas vezes, isso ocorre de maneira dolorida. Mas essa é uma dor que redunda em vida, é uma dor que redunda em alegria. No livro Peregrino, tem um trecho a qual o cristão e seu companheiro esperançoso tem uma bifurcação diante deles. E lá atrás, eles tinham encontrado os pastores e os pastores falaram, aqui tem um mapa e vocês, quando tiverem alguma bifurcação, vocês olhem o mapa. E vocês vão saber por qual caminho ir. Peregrino, acho que quase todo mundo aqui tem ciência do livro que eu estou falando, uma alegoria. Às vezes eu falo porque a gente fica mais livre, né? Nas igrejas que são reformadas, o povo costuma ler, e esse livro é muito bom, eu gosto muito dele. E aqueles dois personagens, o cristão e o esperançoso, estão diante daquela bifurcação e eles falam assim, qual o caminho que a gente vai tomar? Porque eles esqueceram da palavra do pastor, dos pastores lá atrás. E aí vem um anjo, um ser resplandecente diante deles e fala assim, o caminho é por aqui, pela esquerda. Vão por esse caminho que vai dar certo. Aí eles vão pelo caminho. Aí no meio do caminho tem uma armadilha e aquele ser resplandecente que estava acompanhando eles e falou que era para a esquerda, tira a sua capa e ele era um adulador. Era um enganador, e começa a rir deles, e deixa eles presos ali, e zombando deles, porque agora eles estavam presos no caminho. E aí vem um ser de verdade, um ser resplandecente, expulsa aquele adulador, e aí tira aqueles homens da rede, e pergunta assim para eles, vocês não tinham um mapa? Eles tinham, mas a gente esqueceu de ler. Tudo bem. E não haviam avisado vocês para tomarem cuidado com os aduladores? Sim, haviam avisado, mas eu tinha esquecido. Tudo bem. Agora que eu resgatei vocês vão pegar o mapa, vão ver o caminho correto e vão voltar. Mas antes, vocês deitem aí e levantem a blusa de vocês. E aquele ser resplandecente dá varadas naqueles homens. Eu achei interessante ter esse trecho no livro. E uma das traduções retira isso, porque eu acho que talvez se tornaria ofensivo. Existem diversas traduções. Uma das traduções que eu li, ela retira esse trecho, o que eu acho um absurdo, porque esse trecho é deveras importante para a gente. Aqueles homens haviam sido libertos, aqueles homens haviam sido preservados, mas agora eles precisavam entender que os atos deles tinham consequências. Eles não precisavam ter aquilo somente gravado em seus ouvidos, eles precisavam ter aquilo gravado em seus lombos. E eles foram disciplinados e voltaram ao caminho. Felizes e contente. Está assim no texto. Porque John Bunyan entendia a importância disso, da disciplina. E não há dúvidas de que o sofrimento não é um momento prazeroso para nós. E é pior ainda vê-lo associado a um pecado que nós cometemos. Porém, não podemos esquecer de onde vem a correção e qual é o seu objetivo. O sofrimento, por mais intenso que seja, ele não pode apagar às vezes, o porquê nós estamos passando por algo desse tipo. A disciplina do Senhor é amor para nós. A correção vinda de Deus, ela não é para a morte. Ela mostra as nossas fraquezas. Ela nos traz à memória as bênçãos oriundas da mão de Deus. E assim ela destaca a nossa tolice.
de trocar esses tesouros por aquilo que é corruptível, de trocar a verdadeira comida, a verdadeira bebida, pelo aquilo que não é verdadeira comida e aquilo que não é verdadeira bebida. A disciplina do Senhor faz isso conosco. Sendo assim, a correção oriunda da mão de Deus é um meio que Ele usa para nos levar ao arrependimento genuíno, assim como foi aquele povo. Foi a partir da correção de Deus que aquele povo se voltou a Moisés para que orasse a Deus, aquele mesmo que eles tinham rejeitado. Por meio da dor e da correção, nós somos reconduzidos ao caminho correto. E o breve momento de dor redunda em infinita alegria para nós depois. Portanto, meus irmãos, se regozijem na disciplina do Senhor. Chorem diante dele. Confessem e abandonem o seu pecado e se preparem para celebrar a alegria da salvação, pois aquele que nos corrigiu é o mesmo que nos recebe de volta no caminho. Assim como nós estamos dispostos a, depois da correção, a recebermos e acolhermos os nossos filhos, assim Deus também faz conosco. Por conta das víboras, aquele povo se voltou em oração a Deus. Eles foram ao líder que eles tinham rejeitado, clamaram a Deus que eles desprezaram. Aquela ação de Deus mudou o coração daqueles homens. Deus soberanamente muda o nosso coração e Ele usa todos os meios possíveis para isso. Ele faz o que nós não podemos fazer por conta própria. A ação de conduzir ao arrependimento vem da mão de Deus, não vem de nós. Portanto, devemos confiar que aqueles que foram salvos por Deus sempre serão reconduzidos por Ele de volta ao caminho. Isso não significa que o crente pode viver uma vida dissoluta, fazendo o que ele bem entender, vivendo em pecado, entregue, fazendo o que ele bem entender. Mas significa, sempre que isso acontecer, sempre que o crente genuíno se voltar para o pecado, o Pai nos corrigirá. E aqui reside a impossibilidade de o crente cair. Essa é a perseverança dos santos. Talvez seja por isso que os irmãos que não creem na doutrina reformada talvez rejeite tanto isso daí, né? Porque ninguém quer ser disciplinado. Nós entendemos. A perseverança dos santos não é um tipo de doutrina que ela diz que nós podemos fazer o que quiser, que nós seremos salvos. Ela diz que nós não podemos fazer o que quisermos, mas se nós fizermos simplesmente aquilo que a nossa carne deseja, Deus ele vai nos resgatar de volta. E não importa como isso seja. Uma frase muito querida pelos nossos irmãos pentecostais: pelo amor ou pela dor. Essa é a perseverança dos santos. Nós viremos e nós perseveraremos até o final. É aqui que reside essa doutrina. E com isso nós podemos ter duas certezas. A primeira é que nós não pereceremos no meio do caminho. E a segunda é que nós seremos disciplinados no meio do caminho. E glória a Deus nas alturas por isso. No verso 8 e 9, vemos escrito assim: O Senhor disse a Moisés: faça uma serpente e coloque-a sobre uma haste. Quem for mordido e olhar para ela viverá. Moisés fez uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Quando alguém era mordido por alguma cobra, se olhava para a serpente de bronze, ficava curado. Então aqui nós vemos algo impressionante em nosso texto. Deus enviou as serpentes, mas ele não as retirou. O povo se arrependeu, confessou o pecado, pediu a Deus que Deus tirasse a serpente do meio deles, porque foi esse o pedido do povo. Ore a Deus para que as serpentes sejam retiradas de nós. Mas a resposta de Deus foi não. As serpentes permaneceram ali no meio do povo. Deus ele não retirou as serpentes naquele momento. Elas eram fruto do pecado deles. E eles precisaram aprender a lidar com as consequências do pecado. Algumas coisas, irmãos, não são reversíveis. E nós precisamos entender isso. Alguns pecados gerarão consequências. E nós precisaremos lidar com as consequências. Uma mentira quebra a confiança. E você vai ter que aprender a lidar com essa falta de confiança. Traição quebra a confiança. E você vai precisar aprender a lidar com isso. Calúnia
gera também uma desconfiança. E as pessoas param de confiar os seus segredos a você. Pecados, alguns se encerram ali. Outros têm consequências para a gente. Assim como aquele pecado teve consequência para aquele povo. Mas aqui a graça de Deus é revelada também. O Pai não os abandonou. Apesar das cobras continuarem ali, os lembrando quem eles eram, os lembrando o pecado que eles haviam cometido, o Senhor, em sua misericórdia e amor, proveu um meio para a salvação deles. A serpente de bronze que foi levantada diante do povo se tornou o meio pelo qual Deus salvava aqueles homens da morte por envenenamento. Quem olhasse para aquela serpente de bronze seria curado. O que eles não sabiam, mas nós sabemos, é que aquela serpente apontava para o próprio Cristo. Em João, capítulo 3, verso 14 e 15, diz: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha vida eterna. Muitos dos nossos pecados têm essas consequências irreversíveis. E nós vamos ter que aprender a viver com elas. Elas nos corrigem, assim como corrigiam aquele povo, e explicitam quem nós somos, assim como ela explicitava quem aquele povo era. Mas elas continuam a nos ferir, continuam a nos machucar. Porém, Jesus, o nosso Salvador, ele foi levantado no madeiro. O nosso Jesus, o Deus Filho, veio a nós, viveu como um de nós, viveu em justiça, viveu em santidade, e sendo inocente, foi pendurado no madeiro. Ele morreu em nosso lugar. E aquela famosa frase de Isaías, que eu não canso de ouvir e não canso de repetir: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Nós éramos aqueles que merecíamos o castigo, mas ele subiu lá como inocente e morreu em nosso lugar. E a punição que deveria vir sobre nós caiu sobre ele. Mas ele não permaneceu morto ali. No terceiro dia ele ressurgiu dos mortos. E quando ele ressurgiu, ele também nos deu nova vida. E ele não somente ressuscitou, ele subiu ao céu. Mas ele também não somente subiu, ele prometeu voltar, para um dia nos resgatar e definitivamente sermos como ele é. No deserto, os israelitas, picados pelas cobras venenosas, obtinham a sua cura, olhando para aquela serpente. Em nossos dias, muitas vezes somos envenenados pelo pecado, e por vezes adoecemos ao ponto de morrer. A nossa esperança talvez comece a se esvair. Muitas vezes podemos achar que não existe mais solução. Mas, meus irmãos, quero convidar vocês, na semelhança daqueles homens que olhavam para aquelas serpentes e eram curados, a olharem para a cruz de Cristo, daquele que proveu a salvação para a gente, e lembrarem do que eu acabei de falar. Ele morreu por nós naquela cruz, mas ressuscitou. Nós não fomos abandonados. De fato, nós pecamos, de fato, nós falhamos, de fato, isso é um incidente ainda do nosso percurso. Nós não vivemos para o pecado, mas o pecado ainda nos ataca. Mas o nosso Pai, em sua infinita misericórdia e fidelidade, por meio da disciplina, proveu um caminho para nos arrependermos. E Ele mesmo proveu Cristo, em Cristo a nossa salvação, no meio desse caminho. E o caminho para aderir a essa salvação é simples. Aqueles homens, para serem salvos, não precisavam de grandes coisas, para serem curados do pecado, para serem curados do veneno que corria agora em suas veias. Eles precisavam olhar para aquela serpente. E o caminho para aderir a essa salvação para nós é simples. Em Romanos, capítulo 10, verso 9, Paulo diz: se com a boca você confessar a Jesus como Senhor, e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. A nossa salvação está em Cristo. Meus irmãos, nós saímos da morte para a vida. Nós somos como Israel, que era escrava do Egito, mas foi liberta, e caminhou pelo deserto, até a terra prometida. Sim, nós somos peregrinos nessa terra. Por muito tempo nós fomos escravos do pecado e da morte, mas Cristo nos libertou.
Nós agora estamos caminhando em direção à terra da promessa, em direção à promessa do nosso Senhor, em direção ao novo céu e à nova terra. Nós sabemos que lá atrás havia prazer, mas era um prazer falso. E nós sabemos que não era a verdadeira alegria, pois a verdadeira alegria está na santidade. Um dia Deus nos libertou e nos salvou. Mas o caminho ainda é duro, o caminho ainda é um deserto, o caminho por vezes cansa. Mas irmãos, não sejamos como aqueles irmãos, não sejamos como aquele povo de Israel, não sejamos como os reféns de Estocolmo, que se afeiçoaram àqueles que o capturaram, que se afeiçoaram aos sequestradores que ameaçaram a vida deles. Não sejamos como esses reféns, não sejamos como eles. Mas se por algum motivo isso acontecer, se por algum motivo nós de repente olharmos com apreço para o pecado, para aquele que nos escravizava, e decidimos voltar, e falharmos, e tropeçarmos, e cairmos, e sofrermos, saibamos que o Deus que uma vez nos salvou não nos abandonará. Será doloroso, o pecado dói para aquele que ama Cristo. Sabemos que Cristo nos corrigirá. Olhe para Ele, porque Ele nos manterá salvo. Quando isso acontecer, não se esconda na vergonha, não se entristeça, mas olhe para a cruz de Cristo. Procure lá a sua salvação, pois é lá onde ela está. Lá nós podemos verificar que Cristo cumpriu todas as promessas. Lá nós podemos verificar, nós podemos ter certeza que Cristo morreu e nos salvou. Nós podemos ter certeza de tudo que Ele fez, de que Ele veio. Nós podemos ter certeza de que Deus cumpriu as suas promessas e proveu um caminho para a salvação. Nós podemos ter certeza de que tudo que estava escrito na cruz, na Bíblia, foi cumprido. Nós podemos ter certeza que na cruz Deus cumpriu as suas promessas. Mas isso é algo maravilhoso, porque nós podemos ter certeza não somente que Ele cumpriu, mas de que Ele cumprirá. Pois ainda existe uma promessa, a promessa da nossa santificação definitiva, a promessa de que um dia, aquele Cristo que ascendeu ao céu diante dos seus apóstolos, da mesma maneira que subiu, há de voltar. Nós vivemos firmes nessa esperança. Se o pecado se apresentar diante de você, olhe para esse fato, olhe para a cruz, porque ela não aponta só para o que aconteceu, ela aponta para o que há de acontecer, ela aponta para a alegria definitiva, de um dia a qual o nosso Senhor Jesus há de vir, há de nos resgatar, e o pecado de vez será derrotado, e nós seremos alegres, sim, alegres, porque viveremos em santidade definitiva. E esse é o nosso sonho, esse é o nosso objetivo, uma vida de santidade, uma vida unida ao nosso Pai. A cruz revela essa promessa, a cruz revela que Cristo há de vir. A serpente mostrava para aquele povo não somente o que Deus havia feito, mas o que Deus haveria de fazer. Aquela serpente apontava para o Cristo que um dia viria e seria pendurado no madeiro, e agora a cruz mostra para a gente um dia que esse Cristo que foi pendurado no madeiro há de voltar. Nos firmemos nessa promessa, e nela nós encontraremos a força para vencer o pecado e a alegria da salvação do nosso Pai, aquele que proveu a nossa salvação. Vamos orar mais uma vez? Senhor, eu te dou graças, Pai, por essa manhã, ao qual o Senhor nos lembra das velhas verdades, Senhor, ao qual o Senhor, Pai amado, reforça em nós a promessa de salvação, Pai. Eu te agradeço, Pai amado, por tudo que o Senhor fez, Pai amado, e pelo que o Senhor fará, Pai. E eu te agradeço porque o Senhor, como um poderoso, nos resgatou da morte e do pecado, Pai amado, e nos trouxe, Deus amado, para Ti, Pai amado, e hoje estamos aqui unidos como um corpo, Pai, Te louvando. E eu te agradeço pela promessa, Pai amado. Eu te agradeço pela promessa de que um dia o Senhor há de voltar, Pai amado. E eu me firmo nessa promessa e vivo nessa promessa, Pai. Nós como igreja, Pai amado, celebramos hoje não somente o que o Senhor fez, mas o que o Senhor fará, Pai. Em nome de Jesus. Amém.